E se os mitos não fossem apenas histórias antigas, contos de fadas para adormecer crianças ou relíquias empoeiradas de civilizações perdidas? E se, na verdade, eles fossem algo muito mais íntimo, muito mais vivo? E se fossem mapas? Não mapas de continentes esquecidos ou tesouros enterrados, mas mapas da mente humana. Essa é a premissa que vamos explorar hoje. A ideia de que por trás dos deuses, heróis e monstros existe um guia detalhado para a nossa própria paisagem interior. Uma linguagem simbólica que, por milênios, tem nos ajudado a navegar os territórios complexos da nossa própria consciência. Para começar, precisamos redefinir o que entendemos por mito. Na linguagem popular, mito tornou-se sinônimo de mentira ou falsidade. Mas essa é uma visão moderna e superficial. Mitos não nasceram para explicar fatos históricos ou científicos da maneira que fazemos hoje. Se um antigo grego olhasse para o céu e visse o sol, ele não pensava: aquela é uma estrela de hidrogênio e hélio a 150 milhões de quilômetros de distância. Ele via Apolo em sua carruagem de fogo. A questão não era a precisão literal, mas o significado. Os mitos nasceram para explicar experiências internas, aquelas que a ciência factual muitas vezes não consegue tocar. O medo avassalador do desconhecido, o desejo ardente por algo maior que nós mesmos, o mistério da morte, a promessa do renascimento e a dolorosa, mas necessária, jornada da transformação pessoal. Eles são a poesia da alma humana, dando forma e nome a sentimentos que de outra forma seriam caóticos e inomináveis. Eles cumprem 4 funções essenciais: a mística, que nos conecta ao mistério do universo; a cosmológica, que nos dá uma imagem do universo; a sociológica, que valida e mantém uma ordem social específica; e a mais importante para a nossa conversa, a função pedagógica, que nos ensina como viver uma vida humana sob quaisquer circunstâncias. É por isso que temas e símbolos tão parecidos aparecem em culturas que aparentemente nunca tiveram contato. A história do dilúvio, o herói nascido de uma virgem, a árvore do mundo, a serpente como símbolo de sabedoria e perigo. Como isso é possível? O psiquiatra suíço Carl Jung ofereceu uma resposta revolucionária: o inconsciente coletivo. Jung propôs que, além do nosso inconsciente pessoal, formado por nossas memórias e experiências reprimidas, todos nós compartilhamos um nível mais profundo de inconsciente, uma herança psíquica comum a toda a humanidade. Este inconsciente coletivo não é vazio. Ele é povoado por arquétipos. Arquétipos são como matrizes, padrões universais de pensamento e comportamento. Eles não são imagens específicas, mas sim predisposições para criar imagens e histórias semelhantes. Pense no arquétipo do herói, da grande mãe, do velho sábio, do trickster e da sombra. Deuses, heróis e monstros representam partes da nossa própria psique. O herói é o nosso ego, o impulso de crescer, superar desafios e nos individualizar. O monstro, o dragão, a górgona é frequentemente a nossa sombra, as partes de nós que reprimimos, nosso medo, nossa raiva, nossos instintos mais sombrios que precisam ser confrontados e integrados, não destruídos. A jornada do herói é o processo de amadurecimento, a jornada da nossa própria alma. O mitologista Joseph Campbell, profundamente influenciado por Jung, estudou mitos de todo o mundo e descobriu uma estrutura narrativa universal, que ele chamou de a jornada do herói, ou o monomito. Você conhece essa jornada, mesmo que não saiba o nome. É a história de Luke Skywalker deixando sua fazenda em Tatooine. É Neo escolhendo a pílula vermelha. É Frodo aceitando levar o anel para Mordor.
A jornada começa com um chamado à aventura que tira o herói de seu mundo comum. Segue-se a recusa do chamado, o encontro com um mentor, a travessia do primeiro limiar para um mundo desconhecido. Lá, o herói enfrenta uma série de provas, encontra aliados e inimigos e, finalmente, chega à caverna mais profunda, onde enfrenta sua maior provação, sua morte e renascimento simbólicos. Ao sobreviver, ele conquista a recompensa final, um tesouro, um conhecimento, um elixir, e inicia a jornada de volta para compartilhar essa dádiva com seu mundo. Essa não é apenas uma fórmula para blockbusters. Campbell insistia que essa é a jornada de cada um de nós, em busca de autoconhecimento e realização. Essa universalidade se manifesta em símbolos recorrentes. A serpente, por exemplo. No Gênesis, ela é a tentadora. Na mitologia grega, Asclépio, o deus da cura, carrega um bastão com uma serpente enrolada, um símbolo que usamos na medicina até hoje. Para os astecas, Quetzalcóatl era a serpente emplumada, um deus da criação e do conhecimento. A serpente simboliza a dualidade, veneno e cura, morte e renovação através da troca de pele, o terreno, rasteja no chão, e o espiritual. Outro exemplo é o dilúvio. A história de Noé é a mais famosa no Ocidente, mas narrativas de uma grande inundação que purifica o mundo aparecem na epopeia de Gilgamesh, na Mesopotâmia, no mito hindu de Manu, e em lendas de povos nativos americanos. Essas histórias não falam de um evento meteorológico global, mas de um arquétipo de destruição e recriação, um ciclo de fim e começo que vivenciamos em nossas próprias vidas. E não pense que paramos de criar mitos. Os mitos não ficaram no passado. Eles continuam vivos, apenas mudaram de roupa. Nossos deuses hoje podem ser a tecnologia, o sucesso financeiro, a fama. Nossos heróis são os super-heróis da Marvel e da DC. Figuras como o Homem de Ferro, um Prometeu moderno que rouba o fogo da tecnologia para a humanidade, ou o Super-Homem, um Messias vindo dos céus. As marcas que consumimos criam suas próprias mitologias. Pense na Apple, com seu mito de criação na garagem, seu profeta Steve Jobs e sua maçã mordida, um símbolo de conhecimento e rebeldia. As redes sociais criam mitos de vidas perfeitas, jornadas de transformação da noite para o dia. Nós vivemos imersos em mitos contemporâneos que moldam nossos valores e aspirações tanto quanto os mitos antigos moldavam os de seus povos. Mas por que essas histórias têm tanto poder sobre nós? A neurociência e a psicologia evolucionista começam a nos dar pistas. Quando ouvimos uma história, nosso cérebro não se comporta como se estivesse processando dados. Ele se comporta como se estivéssemos vivendo a experiência. Se o herói está correndo, nossas áreas motoras se ativam. Se ele sente nojo, nosso córtex insular, ligado à emoção, acende. Esse fenômeno chamado de acoplamento neural faz com que o cérebro do ouvinte se sincronize com o do contador da história. As narrativas, especialmente as míticas, são a forma mais eficiente de transmitir não apenas informação, mas valores, emoções e estratégias de sobrevivência. Elas são um simulador de voo para a vida. Ao vivenciar a jornada do herói em uma história, praticamos a coragem e a resiliência sem precisar enfrentar o dragão de verdade. O mito fala a linguagem do inconsciente, a linguagem das imagens, das emoções e dos símbolos, contornando nosso ceticismo racional e falando diretamente ao nosso núcleo. É por isso que, quando o mito é lido literalmente, ele perde sua força. Insistir que Jonas foi literalmente engolido por um peixe gigante e sobreviveu por 3 dias é perder o ponto. A história fala sobre a descida ao inconsciente, ao ventre da escuridão, a baleia.
Um período de gestação e introspecção forçada, seguido por um renascimento para uma nova consciência. Quando o mito é compreendido simbolicamente, ele se torna atemporal. Ele revela padrões internos que ainda vivemos hoje. Então, como podemos usar esses mapas hoje? A primeira etapa é a interpretação. Mitos não pedem crença cega, pedem interpretação ativa. Comece a prestar atenção às histórias que te atraem. Qual é o seu filme, livro ou personagem favorito? Por quê? Que parte de você ressoa com aquela jornada? Segundo, pratique a leitura mítica da sua própria vida. Quando você enfrenta um grande desafio, veja-o como o chamado à aventura. As pessoas que te ajudam são seus mentores e aliados. Seus medos e defeitos são seus monstros e dragões a serem confrontados. Ver sua vida através dessa lente não a torna fictícia, torna-a significativa. Terceiro, explore os mitos. Leia as histórias da Grécia, do Egito, da Índia, dos povos nórdicos e indígenas. Não como história, mas como psicologia. Pergunte-se, o que este Deus representa em mim? Que parte da minha jornada esta história está descrevendo? Em resumo, os mitos são muito mais do que entretenimento. Eles são a tecnologia psicológica mais antiga e duradoura da humanidade. Eles não explicam o mundo externo, eles iluminam o mundo interior. Mudam as roupas, as tecnologias, as cidades. Os conflitos, os medos e os anseios fundamentais permanecem os mesmos. Talvez por isso eles sobrevivam ao tempo. Porque enquanto houver uma mente humana lutando com o amor e a perda, com o medo e a coragem, com o significado e o vazio, haverá histórias que tentam mapear o caminho entre o instinto e a consciência. Os mitos não ficaram no passado. Eles não estão mortos em livros. Eles continuam vivos, pulsando em nossos filmes, em nossas marcas, em nossos sonhos e, mais importante, dentro de nós. Eles são o nosso legado, o nosso manual de instruções. Basta aprendermos a ler o mapa.